Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre elipsoide, esfera e hiperboloide. Bom, vamos começar com elipsoide. Vamos ver essa daqui. Ela tem a equação x² sobre 16 mais y² sobre 9 mais e² sobre 4 igual a 1. Repare que ela tem o centro em 0, 0, 0, na origem, tá? Pelo gráfico a gente consegue ver isso. E o gráfico tem essa cara aqui, beleza? É mais ou menos como se fosse uma bola de futebol americano. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Essa outra elipsoide aqui tem a equação x menos 1 ao quadrado sobre 16 mais y menos 1 ao quadrado sobre 9 mais e menos 1 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Perceba que ela tem centro em 1, 1 e 1. E agora a gente pode ver que essas coordenadas aparecem exatamente aqui. São as coordenadas do centro do elipsoide. Beleza? E a sua cara é essa daqui. Tranquilo? Bom, então de modo geral, a gente pode falar que a equação do elipsoide é a seguinte: x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Esse é o elipsoide com centro em x0, y0, z0. O que a gente repara aqui? Que a gente, de um lado da equação, tem 3 variáveis elevadas ao quadrado. E outra coisa importante é que todas as 3 têm sinal positivo, beleza? E a cara do gráfico é essa daqui. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar da esfera. Vamos ver essa esfera aqui. Essa esfera tem a equação x² sobre 4 mais y² sobre 4 mais e² sobre 4 igual a 1. Ou então, rearranjando, ela fica com a equação x² mais y² mais e² igual a 4. Ela tem centro na origem e raio 2. Mas se a gente for parar para olhar, essa esfera tem a equação de um elipsoide, certo? Com centro em 0, 0 e com A igual a B igual a C igual ao raio. Tranquilo? Então o que a gente quer dizer com isso? Na verdade, toda esfera é um elipsoide, em que A igual a B igual a C igual ao raio da esfera. Beleza? Então, de maneira geral, a equação da esfera, que como eu falei é uma elipsoide com essas características aqui, ela vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso é a esfera com centro em x0, y0, z0. Tranquilo? Bom, a próxima superfície quádrica que a gente vai falar é do hiperboloide de uma folha. Vamos ver esse daqui. Ele tem a equação x menos 5 ao quadrado sobre 9 mais y mais 7 ao quadrado sobre 4 menos z menos 3 ao quadrado sobre 5 igual a 1. Ele tem centro em 5, repare que aparece exatamente aqui, esse valor, menos 7, aparece um 7 porque fica menos 7, e 3, beleza? E o eixo desse hiperboloide de uma folha está ao longo do eixo Z. A gente repara que a gente tem 3 variáveis elevadas ao quadrado, e a variável com sinal negativo é justamente a variável Z. Tranquilo? Bom, e agora um exemplo parecido com o anterior. Também é um hiperboloide de uma folha com a equação x² sobre 4 menos y mais 1 ao quadrado sobre 9 mais e ao quadrado sobre 10 igual a 1. Ele tem centro em 0, menos 1 e 0. Beleza? De novo, as coordenadas do centro aparecendo aqui. Só que agora o eixo dele está na direção do eixo y. Tranquilo? De novo, qual a variável que está com sinal negativo? A variável y. Então, o eixo está ao longo do eixo y. Beleza? Mais um exemplo. Outro hiperboloide de uma folha, menos x² sobre 16,
mais y ao quadrado sobre 4 mais e ao quadrado sobre 5 igual a 1. Ele está com o centro na origem e o eixo dele está ao longo do eixo x. Repare também que a variável com sinal negativo é a variável x. Então, de maneira geral, a equação do hiperboloide de uma folha é a seguinte: x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. O que é importante a gente ver? Do lado esquerdo a gente tem 3 variáveis ao quadrado, porém uma com o sinal negativo. A variável que tem o sinal negativo vai ser o eixo do hiperboloide de uma folha, beleza? Aqui está a sua cara. Bom, aqui de baixo é a mesma coisa da anterior, porém a variável com sinal negativo é a variável y, então o eixo está ao longo do eixo y. E aqui também a mesma coisa das anteriores, porém a variável com sinal negativo é a variável x. Então, o eixo está ao longo do eixo x. E aqui está o seu esboço. Bom, agora a gente vai falar de hiperboloide de duas folhas. A equação desse hiperboloide de duas folhas é x menos 1 ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 9 menos z menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ela tem centro em 1, 0 e 2. Perceba que as coordenadas do centro aparecem aqui, ó. 1, 0 e 2. A única variável com sinal positivo é a variável x. Então, esse hiperboloide tem eixo ao longo do eixo x. Beleza? Vamos lá para outro exemplo. Menos x menos 1 ao quadrado sobre 2, menos y ao quadrado sobre 9, mais e ao quadrado sobre 5 igual a 1. Ela tem centro em 1, 0, 0. De novo, as coordenadas do centro aparecendo aqui na equação. A única variável com sinal positivo é a variável z. Então, o eixo está ao longo do eixo z. Beleza? Mais um exemplo aqui. Menos x ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 9, menos e ao quadrado sobre 4, igual a 1. Ela está com o centro na origem. Perceba de novo que só tem uma variável com sinal positivo e essa variável é a variável y. O eixo da hiperboloide de duas folhas está ao longo do eixo y. Tranquilo? Então a gente pode generalizar, né? De modo geral, a equação do hiperboloide de duas folhas vai ser x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado menos z menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. O que é importante a gente perceber aqui? Primeiro, a gente tem 3 variáveis elevadas ao quadrado do lado esquerdo da equação. Segundo, a gente tem 2 variáveis com o sinal negativo. E o eixo está ao longo da variável com o sinal positivo. Nesse caso, o eixo é o eixo x, beleza? Aqui está o seu esboço. Nessa próxima aqui é a mesma coisa, só que o que mudou? Apenas o eixo. A variável com sinal positivo é a variável z. Então, o eixo do hiperboloide de duas folhas é o eixo z. Beleza? E nesse último aqui também é a mesma coisa. Porém, a variável com sinal positivo é a variável y. Logo, o eixo do hiperboloide de duas folhas está ao longo do eixo y. Tranquilo? Bom, então vamos ver esse exercício aqui. A gente tem que associar a quádrica ao gráfico que mais se assemelha a ela. Na letra A a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 10. Letra B, z ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 4. E letra C, z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. A gente tem aqui 3 figuras. E aí, como é que a gente começa a resolver esse problema? Bom, na letra A, a equação é exatamente essa daqui. O que a gente percebe? 3 variáveis ao quadrado e as 3 com sinal positivo. Então, isso nos faz lembrar do elipsoide, né? Mas para ser um elipsoide, a gente precisa que a equação esteja dessa forma aqui exatamente. Então, a gente tem que colocar a equação dessa forma, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Dividindo tudo por 10,
a gente tem a equação na forma padrão, ou seja, essa equação é mesmo de um elipsoide. Então, a figura que mais se aproxima dela é a do item 1, beleza? Agora vamos para a letra B dessa questão. Na letra B, a equação é z² menos 4y² mais 4x² igual a 4. Bom, a gente vê que tem 3 variáveis ao quadrado do lado esquerdo da equação, porém uma delas tem sinal negativo. Então, isso nos faz lembrar do hiperboloide de uma folha, que tem essa equação aqui. Só que se essa figura for realmente o hiperboloide de uma folha, a gente tem que conseguir colocar essa equação exatamente dessa forma. Ajeitando a equação, a gente tem, dividindo ela toda por 4, z² sobre 4 menos y² mais x² igual a 1. Beleza? Ou seja, é um hiperboloide de uma folha. Seu gráfico é o gráfico do item 2. Perceba que a variável com sinal negativo é a variável y, então ele está ao longo do eixo y. Beleza? E para terminar, o item C é z² menos x² menos y² igual a 1. A gente tem 3 variáveis ao quadrado do lado esquerdo e 2 com sinal negativo. A gente percebe também que ela já está na forma do hiperboloide de 2 folhas. Beleza? Então, qual é o gráfico dessa equação? É o gráfico 3. A única variável com sinal positivo é a variável z, e o eixo do hiperboloide de 2 folhas está ao longo do eixo z. Beleza?